estou nesse momento no Centro de Lógica, Epistemologia e História das Ciências da Unicamp, e foi aqui no ano de 1993 que eu vi pela primeira vez presencialmente o professor Gélico Loparic. Trabalhei com ele no desenvolvimento das atividades que ele fazia aqui no edifício, no IFCH, com relação aos estudos kantianos. Participei também nessa sala das aulas de fundamentos filosóficos da psicologia e da psicanálise. Estive presente durante a grande parte, a maioria dos colóquios Kant da Seção Campinas. Participei da reunião que fundou a Seção Campinas por iniciativa do professor Loparic. Acredito que desde 93 até o dia de hoje, de algum modo, me sinto junto com ele, mas junto com ele num processo de aprendizado do ponto de vista acadêmico, como pesquisador, de colega de trabalho. Uma das coisas que eu gostava muito quando era jovem era ver o professor Gélico Loparic debater nos encontros que se faziam aqui. Trabalhamos, me sinto privilegiado por ter trabalhado junto com ele e sob a direção dele. Até hoje, foram décadas nas quais eu consegui ver como o professor Loparic não era só um professor, não era só um orientador, é realmente um pensador da filosofia e uma pessoa realmente muito generosa do ponto de vista da vida cotidiana e do ponto de vista científico. Falou conosco no período de 2011 a 2018. E a gente só tem saudade do professor Loparic. A primeira coisa, Antônio, que eu lembro do Loparic, nossa dificuldade foi em falar o nome dele, lembra? Exatamente, até hoje ainda eu sinto dificuldade, sabia? Que vinha o Daniel, a gente falava Loparic, vinha o Daniel falava Loparic. As lembranças e da sua participação aqui no programa são as melhores possíveis. Uma pessoa gentil, amável, dedicada. E eu lembro que ele vinha aqui e ele queria dar aula, né? Lembra? Isso. A gente queria fazer reuniões com ele e falava, Erickson, mas eu tenho que dar aula, né? Exatamente. Eu sempre ouvi falar do professor Loparic e quando ele veio trabalhar com a gente foi uma honra. A gente entrou e começou a ver uma lenda dando aula aqui no programa de pós-graduação em filosofia. Obrigada, professora. Sentimos saudades. E um dia venha nos visitar, venha tomar um cafezinho conosco aqui no PPGF. A característica do professor Loparic como orientador é de extrema potência, vivacidade e criatividade. Ser orientada por Loparic me fez ir à raiz de várias questões e abrir searas epistemológicas de diálogo entre a filosofia e a psicanálise que não eram vistas, que eram inusitadas. Os olhos brilhantes do professor Loparic enquanto orienta, seu jeito criativo e ao mesmo tempo profundo e conhecedor da tradição filosófica foi um mix de características que despertou em mim um modo de pensar que outrora eu não tinha. Então, assim, eu sou muito grata por essa experiência. A sua orientação nos emancipa para pensarmos sós. Na URGS, em 1988, 89, que o professor Gélico fez uma palestra sobre a leitura semântica da crítica da razão pura. Bem, eu lembro que eu fui para casa e fui conferir na minha edição em alemão e eu escrevi no lado semântica transcendental e foi isso que me ajudou a ler a crítica da razão pura sem fazer um dualismo platônico, né? E também teve um impacto na minha leitura kantiana do Tratados Lógico-Filosóficos e da filosofia do Wittgenstein em geral. Então, parabéns, Gélico, por essa excelente carreira e pela influência interessante e boa presente na filosofia brasileira. Grande abraço. A pesquisa que eu desenvolvi com ele não trata exatamente sobre Kant. Os autores que nós trabalhamos foi Freud, Heidegger e Winnicott, mas Kant acabou sendo um autor importante nessa pesquisa também, porque isso permitiu, por um lado, identificar a filiação filosófica de Freud, em contraposição
qual seria a filiação de Winnicott, né? Também permitiu Loparik pensar uma ética do cuidado e uma ética da lei, né? Sendo a ética da lei aproximada de Kant e a ética do cuidado vista sobre a ótica de Winnicott. Por isso, o trabalho que a gente fez de pesquisa durante esse tempo todo, junto com a leitura que o Loparik tem de semântica kantiana, foi muito importante para o nosso trabalho de pesquisa, pensando a filosofia da psicanálise. Terminei a graduação em filosofia em 2001 e ingressei no mestrado em filosofia pela Unicamp. Fiquei muito contente que seria orientado pelo professor Loparik. Para o doutorado, eu decidi trocar de autor e de tema. Inicialmente havia pensado na filosofia política de Karl Popper. Para minha surpresa, o professor Loparik apoiou a minha mudança, porém sugerindo que eu, antes de avançar a Karl Popper, passasse por Kant, já que a filosofia de Karl Popper, em especial seu racionalismo crítico, encontrava suas bases na filosofia de Kant. Nessa pesquisa sobre Kant foram importantes o livro A Semântica Transcendental de Kant e o artigo do professor Loparik, O Problema Fundamental da Semântica Jurídica de Kant, de 2013. Por último, e não menos importante, há o exemplo acadêmico dado pelo professor Loparik, de integralidade acadêmica, de profundidade na exposição dos temas, de generosidade, de empreendedorismo e de apoio aos seus alunos e ex-alunos. Aqui eu gostaria de agradecer as vezes que o professor Loparik veio a Londrina para participar do simpósio Kant, organizado pelo grupo de pesquisa de filosofia kantiana contemporânea Jélico Loparik. Por tudo isso e muito mais que não coube nesse vídeo, o meu muito obrigado, professor Loparik. Um grande abraço. Conheci o Loparik, eu me deparei com uma leitura sobre a metapsicologia e sobre a cientificidade da psicanálise, que quase que ia no sentido oposto do que eu estava trabalhando na minha tese. E foi importante para mim esse contraponto para que eu relativizasse e aprofundasse mais a minha reflexão, né, sobre a natureza da metapsicologia. E eu sempre aprendi muito com o Loparik. Depois eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, de ter um contato mais próximo com ele, em especial em um congresso em Córdoba, em 2007, 2008, em que ele e a Elsa ficaram no mesmo hotel que eu estava e a gente conversou muito e eu aprendi a admirar o outro lado do Loparik, não acadêmico, né? Ele é uma pessoa que eu gosto muito mesmo, que eu acho que tem uma contribuição muito grande para a psicanálise e para a filosofia. Minha satisfação é ainda maior por ter tido a oportunidade de aprender muito com ele e aprender em função da sua formação enciclopédica e da transmissão dessa formação, da transmissão generosa dessa formação que ele possui. Tudo isso em função das articulações que ele fez sobre a obra de Kant e sobre a psicanálise. Eu devo a Loparik essa compreensão geral, né, essa compreensão maior sobre esse nosso objeto de estudo. Espero também poder participar das próximas homenagens, das muitas próximas homenagens, que é muito merecida para ele. Jélico foi uma pessoa muito importante, determinante na minha vida profissional. Praticamente ele foi um dos que definiram a minha carreira em filosofia, me fez optar por filosofia. Mas quase 40 anos atrás eu era um jovenzinho terminando aí o curso de física na Unicamp e meio perdido, ainda gostava da física, mas como muitos físicos tinham interesse forte por filosofia, fiz um seminário com o Jélico sobre a crítica da razão pura, um curso bastante forte que praticamente mudou a minha maneira de olhar para a filosofia. Graças à condução do Jélico, né, eu vi a beleza do sistema de Kant, eu vi a coerência da argumentação, e eu sempre me lembro de uma frase do Jélico aos alunos, né, que os alunos, sempre que começamos a ler um
um autor novo, existe um certo estranhamento por causa do vocabulário, por causa da forma de colocar, porque o autor escreveu 300 anos atrás, então existe um estranhamento, e os alunos achavam algumas passagens meio estranhas. E eu me lembro dessa frase do Gélico para os alunos: lembre-se sempre disso, se tem dois filósofos que pesaram muito bem aquilo que disseram, foram Platão e Kant. Então pensem nisso antes de ridicularizar um filósofo. Você tem que primeiro fazer um esforço muito grande para entender esse filósofo, para depois você julgar a opinião. Essa mensagem ficou comigo para o resto da vida. Mas eu tenho muita gratidão pelo Gélico. Finalmente, institucionalmente também, ele foi talvez a pessoa mais importante na minha carreira, porque ele foi quem ele primeiro apresentou ao Departamento de Filosofia na época. Eu tinha 24 anos, mas ele apresentou ao Departamento de Filosofia na época a proposta de me contratar. Então foi meu primeiro emprego em filosofia, foi na Unicamp, ainda nos anos 80, e foi graças a ele, graças, digamos assim, à iniciativa, à ação dele, e os colegas concordaram, e a minha felicidade, o meu orgulho foi enorme naquela época, né? Então devo muito ao Gélico, gostaria de agradecer muito. Eu acho que o Gélico é um dos grandes kantianos do Brasil, e uma das coisas mais importantes, eu acho, claro, além da obra do Gélico, é que ele nos deu liberdade, né, para essa geração que veio depois dele e que foi, de certa forma, abrigada por ele, né, nos colóquios da Unicamp, nos deu liberdade para que a gente pudesse estudar outras coisas em Kant. Então, eu acho que essa liberdade que o Gélico nos dava foi muito importante para o meu desenvolvimento da minha carreira, né, e de outros colegas também. Então, gostaria de agradecer ao Gélico e trazer aqui a minha homenagem. O professor Gélico Loparic é, sem dúvida, um dos maiores filósofos brasileiros que eu conheci, com quem eu pude trabalhar durante vários anos e que pude assistir em várias ocasiões, várias conferências suas na Europa e no Brasil. Gélico Loparic é um dos pensadores mais originais que eu conheço, e o seu legado filosófico para a nossa comunidade brasileira é uma coisa que levará muitos anos para ser devidamente apreciada e entendida por todos aqueles que se interessam pela filosofia e pela ciência. Gélico Loparic é um dos mais originais pensadores do nosso tempo. Gostaria de te agradecer por tantos ensinamentos sobre a filosofia, em especial de Kant, e também por comportamentos pessoais e profissionais. Mas gostaria de destacar um aspecto que sempre me surpreendeu, que é a tua grande habilidade com as palavras. No nosso primeiro encontro, quando pedi a tua orientação para o mestrado, o senhor encerrou a nossa conversa com um manda brasa. Sempre me lembro também que, ao final das disciplinas sobre as 3 críticas, cada uma de uma vez, o senhor dizia que é importante começar a ler Kant pelo fim. Mas outro aspecto importante que me lembro, o teu comentário, né, com sugestões para estudar Kant, dizendo que Kant é uma fonte e que haveria outros filósofos que seriam cascatas e até outros que seriam pântanos. Muito obrigado por tudo, muita saúde para o senhor, vida longa e feliz. A primeira vez que eu entrei em contato com a obra de Gélico Loparic sobre Kant foi em 1989, em uma conferência ministrada por ele no programa de pós-graduação em filosofia da PUC de São Paulo. Ali eu compreendi então o que significaria uma dialética transcendental em termos de Loparic, é saber, um empreendimento que consiste em examinar e tentar resolver os problemas necessários que emergem a partir dos conceitos puros do entendimento, com base em uma semântica a priori desses mesmos conceitos. Eu tive o privilégio de conviver com ele na Unicamp durante muito tempo e eu o vi ministrar cursos sobre todas essas questões. O professor Gélico Loparic, ele é um personagem assim, super importante na história recente da filosofia brasileira, embora eu conheça mais a partir do trabalho dele com a psicanálise, com a filosofia da psicanálise, né? Essa área tem um papel super importante, assim, tanto intelectualmente, com certeza, mas também a partir da sua atuação institucional, iniciativas que, de fato, desempenharam um papel histórico, né? E que o Loparic foi
personagem protagonista nessas iniciativas, né? E além disso, o Loparík é muito bom de papo, muito bom conversar com ele, né? Então, essa é o meu recado hoje. Muito gratificante participar de uma homenagem a um mestre. Gélico Loparík é para mim um mestre, desde o tempo em que eu era aluno de graduação do curso de Física aqui na Unicamp. Gélico é um lançador de fundamentos, como todos devem saber. Ao contrário de outros tantos mestres ou pretensos mestres, Gélico não gosta de ter discípulos, especialmente se bajuladores. Ele tem o condom, com a sua imensa generosidade, de promover os seus discípulos a pares. Eu me sinto muito orgulhoso de ter podido contar com o apoio dele, sem o qual eu não teria me transformado num filósofo e talvez nem mesmo num acadêmico. Conheço Loparík há 22 anos, convivo com ele há 22 anos. Nesse tempo ele me orientou no mestrado e depois de alguns anos no doutorado. E nós produzimos muita coisa juntos, estamos produzindo ainda, nós temos publicações juntos, nós desenvolvemos projetos juntos, estamos começando um projeto juntos agora. Devo a ele o meu interesse contínuo em psicanálise. Acho que o que mais me contagiou é a forma criativa e inventiva com que ele se relaciona com a filosofia. Desde muito cedo eu percebi que o Loparík não é um intérprete de filósofos, né? Nunca foi um comentador, mas também não o vejo como um intérprete de filósofos ou de pensadores, mas alguém que de fato faz filosofia. Essa trajetória toda até aqui, e olhando um pouco todas as atividades que ele está envolvido agora, mostra uma competência histórica rara de alguém que consegue institucionalizar o pensamento filosófico, institucionalizar no sentido melhor do termo, institucionalizar o conhecimento científico e o conhecimento filosófico, criando grupos, criando instituições, criando institutos, criando sociedades, fazendo com que esses grupos perdurem, permaneçam. E eu só tenho a agradecer e desejar que isso continue por muito tempo. É uma singela homenagem ao meu ex-professor, depois colega e amigo, Gélico Loparík. Conheci o Gélico no Centro de Lógica em 79, quando ele era vice-diretor do CLE, do Centro de Lógica, Epistemologia e História da Ciência. Gélico estava a cargo de disciplinas, um curso que tinha no CLE, era o curso de pós-graduação, e eu inventei de começar um curso de mestrado em Filosofia da Ciência e Epistemologia. Eu me lembro que os estudantes achavam muito bacana que o Gélico conseguia ler direto do italiano a obra do Galileu sobre os 2 sistemas máximos do mundo, e eu falei com o Gélico aceitou me orientar num tema de modelos. Mas aí eu, ouvindo o conselho do Nilton da Costa, que era meu orientador, falei com o Gélico e a gente deixou de lado essa tese, fiz as disciplinas e tirei o título então, de especialização em Filosofia da Ciência. Eu lembro que o Gélico havia estudado matemática e física, inclusive ele começou um curso de matemática, se não me engano, na Paraíba, um detalhe biográfico que acho que pouca gente conhece, e a gente admirava bastante o Gélico porque ele era uma pessoa que havia sido aluno do Heidegger, se interessava por Kant, por Descartes, por Husserl, mais tarde por Winnicott. E eu quero então dedicar essa pequena homenagem a ele e mandar um abraço.